Eu e Marisa trabalhamos juntas por muito tempo. É? Aham. Então, Somos da mesma época do magistério, né? Trabalhamos no Peçanha-Pova, quando o Peçanha-Pova era rede estadual. Rede estadual. Depois eles expulsaram a gente de lá. Virou rede municipal. Então, essa questão do magistério, desse desvalor, né? Quando a Márcia coloca que tem que ser uma campanha a nível nacional, isso é muito importante, porque a arrecadação municipal, elas são diferentes. Aí você coloca um piso nacional para um município que tem 8.000 habitantes. Existem municípios no estado do Espírito Santo, né? O nosso prefeito, Kleber Médici, ele conseguiu colocar o piso nacional, né? E isso é muito bom para a classe do magistério de Santa Teresa. Mas tem muitos prefeitos no estado do Espírito Santo que eles ainda não avançaram até esse ponto, porque são municípios menores, com arrecadação menores. Então, isso tem que ter uma ajuda do governo federal. Exatamente. Porque as pessoas acham que a Pestalozzi é uma instituição pública, do governo. A Pestalozzi ela é uma instituição privada, uma instituição particular, que não cobra pelos serviços prestados, e ela precisa do apoio do poder público. Porque construir o prédio da Pestalozzi não foi fácil. Quem se lembra lá de como era, foi uma doação da... Ai, agora apaguei aqui da Vale. Na época, 2010, 2011. Então, construímos o prédio. Mas o prédio tem que funcionar, tem que ter equipamento, tem que ter profissional, tem que ter todo um contexto para funcionar. Então, construir o prédio não foi fácil? Não, mas aí, construir o prédio foi fácil. Então, é isso que muitas vezes a gente vê do governo federal. Os grandes projetos, mas o município tem que colocar para funcionar. E muitas vezes o município sozinho, com os recursos que ele possui, ele não consegue colocar para funcionar. E é aquilo que eu falei, né? O município fica com a menor parte do bolo, a menor fatia, mas é responsável pela etapa que exige maior investimento. Que é a educação infantil, gente, né? É investimento, a gente sabe, mas é uma etapa que o investimento é maior. E aí, quando a gente trabalhou no Peçanha, nós trabalhamos uns 9 anos. Nós dávamos aulas para terceira série na época. Hoje existe ainda a terceira série? Agora é ano, né? É ano. Pois é, era a terceira série. E tinha 35, 36 alunos por série, por sala. Exatamente. Que era o nosso público. E quando municipalizou, que o Peçanha-Pova deixou de ser da rede estadual, o Estado disponibilizou a gente para outras escolas. E alguns ainda ficaram no município até se aposentar, né? E aí eu fui disponibilizada para a Pestalozzi. Né? E isso, para a Pestalozzi, para mim, foi muito bom, porque eu já tinha um pezinho aqui, né? Depois, quando deixou de ser escola especial e passou de ser centro de atendimento, o Estado me tirou daqui, me colocou numa escola do Estado. Então, as legislações também, as políticas públicas para essa área de atendimento da pessoa com deficiência, elas mudaram bastante. Então, os financiamentos também diminuíram bastante. Então, hoje, para a gente fazer financiamento via educação municipal, para ajudar no trabalho da instituição, nós não podemos. Lá em 2009, podíamos. Verdade. Então, a instituição ela é privada, ela tem que buscar parceiros, financiamento, e para ela funcionar. E as famílias também têm que entender isso. Nós precisamos das famílias conosco. As famílias entenderem. Porque, às vezes, as coisas acontecem aqui e eles vão lá no poder público antes de buscar a instituição para
alinhar as ações. Então, os financiamentos, a busca da instituição, ela é diária. Sim. Ela é diária. Hoje nós temos o financiamento do centro de atendimento via Secretaria de Estado da Educação, que compra esse serviço. Mas a Secretaria de Estado também, ela pode comprar o serviço de outra clínica, outra instituição que presta serviço e deixar de comprar, de financiar o trabalho da instituição. Vocês estão entendendo como funciona? É um pouco difícil, né, de deixar isso claro, né, Marisa? De que a Pestalozzi, ela tem um trabalho a zelar, ela tem uma responsabilidade com a sociedade, mas, apesar de ninguém aqui pagar a mensalidade, é uma instituição privada. E concedida, né, presta um serviço para o setor público. E aí cobrar primeiro o setor público, caiu o setor público cobra da gente, é bem chato. Não é uma via de mão dupla, é uma contramão. Uma contramão. Né? E assim, isso que você diz, Marisa, nós vivemos em relação às nossas escolas, como, por exemplo, agora com falta de professor. Né? Os pais se revoltam, por que tanto tempo? E a gente compreende, mas não quando você vai olhar o trâmite interno, que aí essa responsabilidade da secretaria, quantas convocações estão sendo feitas e que ninguém tem interesse a vaga, né? Isso são coisas que acontecem ali nos bastidores que às vezes as pessoas não tomam conhecimento. Não é falta de esforço, de busca, mas de fato nós estamos vivendo uma escassez de profissionais. Outra coisa que a gente consegue garantir no município e que às vezes não é visto como valorização, nós não seguimos de maneira rígida, a legislação com relação ao número de estudantes. Nós tentamos sempre deixar menos para que os profissionais tenham mais condições de trabalho e que a gente possa avançar na perspectiva da equidade. Então, eu tenho turma, por exemplo, de 6º ao 9º ano, e essa oportunidade boa de ser isso, que eu poderia ter 35 estudantes na sala. Nós optamos por ter menos de 30. Né? Só passa de 30 quando não tem jeito. Por exemplo, uma escola do interior que eu não tenho outra sala, ou casos muito específicos. Limitação física, né? Limitações. Então, isso também é um importante investimento que nós fazemos. Nós tentamos dar essas condições, vocês estão pensando no profissional, né? Na atuação dele, isso é muito importante. Né? E nós temos educação premiada no município com todas essas dificuldades. Né? Tem que falar desses prêmios aí. Com todas essas dificuldades, a gente, né, tem que bater palma, parabenizar a Secretaria Municipal de Educação, que, apesar de todas as dificuldades, ainda tem aí grandes avanços, sucesso. E as dificuldades, eu vou citar aqui um grande filósofo, Geraldo Magela, que ele fala assim, olha, pode piorar. Pode piorar, né? Então, assim, hoje, eu estou muito preocupada com o transporte, que nós estamos com um motorista aí para sair de licença maternidade, e até agora ainda não resolvi o outro motorista que saiu em janeiro. Vaga, né? Então, a outra vaga. Então, hoje eu estou assim, muito preocupada de como prestar esse atendimento. Sim. Sem o profissional para chegar com esse aluno, usuário, até a instituição. Então, assim, com todas as dificuldades, a instituição hoje tem aí os seus atendimentos, ainda não é o essencial, mas nós não deixamos de ir atrás, como a secretária aqui presente faz, né? E muitas coisas fogem da nossa condição, fogem da condição da secretária, fogem da condição da diretoria da nossa instituição, e para isso eu convoco as famílias para um diálogo, para a compreensão e também para nos ajudar.
né? Aproveitar esse momento. Importante isso. Importante. Parceria com as famílias é fundamental. Né? Procurar a escola, como você disse da pestalose, também a escola. Né? É o primeiro lugar, se surgiu uma situação que deve ser procurado, é a escola. É lá que as coisas podem se resolver. Né? Então é fundamental essa aproximação. Acho que em toda a sua fala foi muito feliz, Marisa, mas esse ponto realmente a gente precisa frisar de que nós precisamos das famílias, né? O trabalho que a gente presta é um trabalho de complementaridade, não é um trabalho exclusivo, né? É um trabalho ali que precisa dessa relação. Cada um também com a sua responsabilidade, né? Porque a escola ela tem o papel da educação, da parte da escolarização, né? Mas tem questões que, para que isso aconteça, a gente precisa estar ali de mãozinha dada com as famílias, assim como a pestalose dentro dos seus objetivos e dos seus propósitos.